Jesus nos advertiu: quando isso acontecer, será tarde demais. 4 sinais que Jesus deu sobre o seu retorno. E se eu te dissesse que Jesus não apenas prometeu que voltaria, ele nos deu 4 sinais de advertência específicos que apareceriam pouco antes da sua chegada, e quando o sinal final começar a se manifestar, será tarde demais. E isso nos leva ao primeiro sinal, que deveria ser inconfundível para qualquer um que preste atenção. Sinal número 1. Desastres globais como dores de parto. Em Mateus 24, quando os discípulos perguntaram diretamente a Jesus qual será o sinal da tua vinda e do fim da era, ele lhes deu uma resposta detalhada e sistemática. O primeiro sinal que Jesus nos deu envolve desastres acontecendo ao redor do mundo. Mas aqui está o que a maioria das pessoas deixa passar sobre esse sinal. Não são sinais de morte. São dores de parto de algo novo que está nascendo. Ouça exatamente o que Jesus disse em Mateus 24, contra 6:8. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em diversos lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Essa frase princípio das dores é crucial. No grego original, significa literalmente dores de parto. Jesus está usando a analogia de uma mulher em trabalho de parto para descrever o que o mundo experimentará antes do seu retorno. Agora, isto é o que torna essa analogia tão profunda. As dores de parto têm 3 características distintas, aumentam em frequência, aumentam em intensidade e sinalizam que algo maravilhoso está para nascer, apesar da dor envolvida. Estamos vendo esse padrão hoje. Guerras e rumores de guerras estão constantemente nas manchetes. Nação se levanta contra nação, não apenas em conflito militar, mas em guerra económica, ciberataques e tensões internacionais que parecem se intensificar mês a mês. As fomes estão afetando mais pessoas agora do que em qualquer outro momento da história registrada, apesar da nossa tecnologia agrícola avançada. Terremotos estão sendo registrados com frequência crescente e muitos cientistas admitem que não entendem completamente porque a atividade sísmica parece estar se intensificando em vários lugares do mundo. Algo novo está nascendo. Quando uma mulher está em trabalho de parto, a dor é intensa, mas todos na sala de parto sabem que essa dor é produtiva. Não é sofrimento inútil. É o processo necessário que traz nova vida ao mundo. Jesus está-nos dizendo que o caos global que estamos presenciando não é uma catástrofe aleatória. É a dor produtiva que precede o nascimento do seu reino na Terra. Mas aqui é onde isto se torna ainda mais interessante. As dores de parto não duram para sempre. Elas aumentam em intensidade até o momento do nascimento e então a dor cessa e a nova vida aparece. Jesus está-nos dizendo que esses desastres globais culminarão no seu retorno e no estabelecimento do seu reinado na Terra. Isso deveria mudar completamente como respondemos às más notícias. Em vez de nos sentirmos sobrecarregados por relatos de guerras, desastres naturais e crises globais, deveríamos levantar os olhos porque a nossa redenção se aproxima. Mas a analogia das dores de parto nos leva diretamente ao segundo sinal que está acontecendo não no mundo mas dentro da própria Igreja. Sinal número 2. A Igreja em crise e em despertar. Aqui é onde as coisas ficam realmente pessoais, porque o segundo sinal que Jesus nos deu não está acontecendo em algum outro lugar do mundo, está acontecendo dentro da Igreja. E quando você vir o que Jesus previu que aconteceria ao próprio cristianismo antes do seu retorno, entenderá porque tantos crentes hoje sentem que algo mudou fundamentalmente no cenário espiritual. Mas aqui está o que vai te surpreender. Esse sinal parece se contradizer. Jesus escreveu 3 coisas que acontecem à Igreja simultaneamente e que, à primeira vista, parecem impossíveis. A Igreja estará diminuindo e crescendo ao mesmo tempo. Será mais fraca e mais forte. Será mais odiada e mais eficaz. Como isso é possível? Fique comigo. Porque, quando você entender esse paradoxo, verá porque podemos estar mais perto do retorno de Cristo do que a maioria imagina. Jesus disse em Mateus 24, contra 9:14, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim
será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Permita-me dividir isso em 3 partes que estão acontecendo agora mesmo e, quando eu terminar, você verá a genialidade da estratégia de Deus para os últimos tempos. A aversão torna-se global. Primeiro, disse Jesus, os cristãos serão odiados por todas as nações por causa do seu nome. Isto não é a antipatia casual ou a zombaria que o cristianismo sempre enfrentou. É a hostilidade internacional sistemática que torna seguir a Cristo socialmente inaceitável e cada vez mais ilegal. Cristãos estão sendo demitidos de seus empregos por suas crenças. Licenças profissionais estão sendo revogadas, proprietários de negócios estão sendo processados por operar segundo princípios bíblicos. E aqui está o aspecto de guerra psicológica. Não é apenas que os cristãos sejam perseguidos e eles são retratados como o problema. A narrativa da mídia é que os cristãos são os intolerantes, os perigosos, os que ameaçam o progresso social e a harmonia. Pensem em quão astuta é essa estratégia. Ao longo da história, quando os cristãos eram